Olá, bem-vindo ao curso de memorização do livro de Gênesis. Talvez você se pergunte, memorizar o livro de Gênesis? Isso é impossível. Eu, talvez com essa idade, ou porque eu sou muito novo, eu sou uma criança. Olha, você vai se surpreender, porque eu também não acreditava e a coisa me contaminou. Eu fui preenchido por esse sistema de ensino que eu fiquei muito empolgado. Espero que também você fique. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Castelão, eu estou morando aqui em Porto Alegre, frequento a igreja da Floresta, mas eu sou baiano, nasci no interior da Bahia, uma cidade chamada Catu. Depois fui para o Rio de Janeiro, trabalhei ali no Silvestre, no Hospital Silvestre, por muito tempo, me aposentei e hoje estou aqui. Dias desse, eu olhando a internet, encontrei esse pastor, pastor Ivo Meyer. Ele é um pastor jamaicano, mas mora nos Estados Unidos. E ele desenvolveu uma ideia de estudar a Bíblia através de imagens. Inclusive, ele tem alguns métodos de estudo muito interessantes, que em outra oportunidade a gente pode falar sobre isso. Mas, baseado nesse conceito de que uma imagem vale mais que 1000 palavras, ou seja, você pode explicar algo através da imagem, sem precisar escrever ou falar. E isso é fantástico. Ele usa, então, esse sistema e ele desenvolveu essa ideia de fototeologia. O que é isso? Ele diz que nosso cérebro tem uma galeria de imagens. Então, desde pequeno, tudo que você vê, tudo que você ouve, isso é armazenado em nosso cérebro como se fossem imagens. Uma grande galeria. Quer ver um exemplo? Pense num filme. Você vai contar o filme para alguma pessoa. Quando você começa a descrever o filme, você está falando da imagem, você está descrevendo as cenas, você não está pensando na legenda do filme. Por quê? O que está vivo em sua mente são as cenas, as imagens. Então, elas começam a vir e você começa a descrever, na sua linguagem, aquilo que está arquivado em seu cérebro. Outro exemplo, se eu pedisse aqui para um homem, um de vocês, descrever a sua sala, com certeza você iria falar só como manchete. Bem, a minha sala tem uma mesa de jantar, tem um conjunto de sofá, tem uma estante com TV, uma mesinha de centro, basicamente era isso. A gente vai fazer isso, com olhar masculino. Em cada capítulo, a gente vai fazer uma manchete dele. Numa segunda fase, a gente vai passar um pente fino nesse capítulo. É como a mulher vai descrever a sala, ela vai dizer, bem, eu tenho uma mesa com 4 cadeiras, a mesa, o tampão é de vidro, as pernas é de madeira, está em cima de um tapete, as cadeiras é acolchoada com tal tecido, tal cor, e aí ela vai descrever tudo em minúcias. O que a gente vai fazer agora são apenas manchetes de cada capítulo, ok? Bem, se eu perguntasse para você quantos capítulos tem o livro de Gênesis, talvez 90% de vocês não soubesse ou tivesse dúvida. Olhe para esse prédio. Imagine esse prédio com 50 andares. Por que é 50 e não 30 ou 40? É porque Gênesis tem 50 capítulos. Então, eu estou fazendo o que aqui? Induzindo você a fazer uma comparação do prédio com 50 andares e o livro de Gênesis com 50 capítulos. Você olha essa imagem e jamais vai esquecer. Se você não tiver Alzheimer, provavelmente você vai morrer e nunca mais vai esquecer que Gênesis tem quantos capítulos? 50. Ok? Então, isso é o quê? É a força da imagem. E é em cima disso que a gente vai trabalhar. Bem, vamos então subir esse prédio de elevador parando em cada andar. Você vê que aí tem uma porta de elevador. Cada vez que a porta do elevador abrir, você vai ver um painel. E esse painel de imagem vai fazer referência ao capítulo de Gênesis. Ok? Entendido? Combinado? Então vamos começar a subir. Primeiro capítulo,
ou o primeiro andar, o elevador vai abrir, na sua frente vai estar um bolo com o formato do planeta Terra, ele vai estar fatiado em 6 fatias e a 7ª vai estar em destaque. Por quê? Porque o mundo foi criado em 6 dias e descansou Deus no 7º dia. É a fatia especial. Ok? Gênesis 1 é isso. Você não vai precisar descrever, a terra era sem forma e vazia, no primeiro dia Deus disse, haja luz. Não. De início, vamos fazer uma manchete do capítulo. Em outra fase, aí você vai passar o pente fino nesse capítulo e vai depender do teu conhecimento. Os detalhes que você vai adquirir depois num estudo futuro que você vai fazer. Ok? Segundo andar, então, vamos lá. No segundo andar, você vai ver 2 pessoas, 2 elementos. Isso é o quê? A criação do homem, a criação de Adão e Eva. Então, você relaciona com andar. Andar 2, ou seja, capítulo 2, 2 pessoas, criação do homem e da mulher. Terceiro andar, terceiro capítulo, você vai ver agora 3 elementos. Vai ver Adão, Eva e a serpente. Então, o que acontece nesse capítulo? A tentação e a queda do homem. Pronto. Eu diria, você já memorizou 3 capítulos de Gênesis. Ok? Agora, vai depender, depois você passar o pente fino e descrever como foi a tentação, como a Eva caiu, como Adão pecou, ok? Então, de início, vamos trabalhar com manchete. Quarto, você agora tem 4 elementos no 4º capítulo. Você tem Adão e Eva e tem Caim e Abel. Então, o que aconteceu ali? O primeiro homicídio. Caim mata Abel. Como Abel morreu, vem também descrito nesse capítulo a descendência de Caim. Pronto, só isso. Toda vez que você vê essa imagem de uma árvore, é a árvore genealógica. Aqui é o capítulo 5. O capítulo 5 está descrevendo a genealogia de Adão. E é interessante você colocar na sua mente o seguinte, o capítulo 5 está intimamente ligado com o capítulo 10. Por quê? O 5 e o 10 fala de genealogia de 2 homens importantes. E o primeiro, que é no capítulo 5, vai falar sobre Adão. Todo o capítulo é só a genealogia de Adão. Agora, por curiosidade, quantos anos morreu Adão? Então, eu vou agora ensinar uma forma matemática para você. Eu que criei, tá? Modéstia. Vamos lá, você vai pegar o nome Adão, vai separar o O e baixar como 0. Agora, sobraram 3 letras. Você põe ali, 3 letras. Bem, eu sei que Adão não passou de 1000 anos. Então, eu imagino que foi 900 anos. Pronto, está aí. Adão morreu com 930 anos. Eu acredito que jamais você vai esquecer que no capítulo 5 de Gênesis, fala da genealogia de Adão e ele morreu com 930 anos. Por que você não vai esquecer? Porque você está, neste momento, colocando essas imagens na tua galeria de imagens. Continuando, então. Número 6. Capítulo 6, você vai imaginar o 6 deitado como se fosse uma arca. O que acontece nesse capítulo? O homem se corrompe e Deus chega para nós, vou destruir o mundo com dilúvio e você vai construir uma arca. Qual é a manchete do capítulo 6? Anúncio do dilúvio e construção da arca. Quero fazer uma observação aqui. Toda vez que você se deparar com o número 6, aqui nesses capítulos, você vai sempre imaginar corrupção do homem, tendência ruim do homem, fraqueza do homem. Sempre relacionar esse número a alguma coisa errada que o homem está fazendo. Nesse caso aqui, a corrupção. Capítulo 7, você vai pensar em 7 cachoeiras, e a cachoeira inunda, a cachoeira tem muita água. Por que você vai pensar em 7 cachoeiras? Porque no livro de Gênesis, capítulo 7, é onde mais fala sobre o número 7. Você vai ter ali, 7 pares de animais limpos. Logicamente, você vai ter 7 machos e 7 fêmeas. Você vai ter 7 pares de aves. A Bíblia especifica aves. E você vai ter 7 machos e 7 fêmeas. Depois diz que o homem iria esperar 7 dias
para o dilúvio começar. E, por fim, tem 7 pessoas que estão ouvindo o líder Noé. E aí eles entram na arca, 8 pessoas vão entrar. Então, capítulo 7 é o quê? É o dilúvio, é a chegada do dilúvio. 40 dias e 40 noites, chovendo e alagando a terra. O homem entra na arca e começa a chuva, ok? Capítulo 7, fácil, fácil. 8. Toda vez que você vê o 8, você imagina que são 2 zeros que compõem o 8. Então, você vai pensar sempre em 2 coisas que está acontecendo quando aparece o 8. Aqui, você vai idealizar, vai pensar em 2 ralos. O ralo serve o quê? Para escoar a água. Então, obviamente, esse capítulo está falando de quê? As águas do dilúvio baixam. Mas aí você pode passar um pouquinho o pente fino nele. O que é que vai acontecer? Eu falei que o 8, você lembra de 2? Noé solta 2 aves. Depois, a arca vai se assentar, a família vai sair da arca e Noé vai levantar um altar em agradecimento a Deus. Mas aqui a manchete é o dilúvio, as águas baixam o dilúvio, as águas começam a secar. Capítulo 9, você vai pensar o 9 com uma coroa linda em cima dele. É o que? O arco-íris. Depois que o dilúvio termina, as águas baixam, Noé levanta um altar ao Senhor. Deus agora no capítulo 9 vai fazer uma aliança com Noé e com a humanidade, dizendo o quê? Olha, nunca mais eu vou destruir a terra com água. Então, mesmo que você veja nos noticiários aí enchente, tempestade, fique tranquilo, o mundo não vai acabar porque Deus falou. Ok? Então, 9 é muito fácil. Ok, se eu voltasse agora para o capítulo 5, você lembraria daquela árvore genealógica, a descendência de Adão, que está relacionada com o capítulo 10. Outra árvore genealógica. De quem agora? De Noé, o segundo homem mais importante aqui. Então, capítulo 5 e capítulo 10, 2 genealogias, de Adão e de Noé. Ok, se eu perguntar para você agora, capítulo 2, fala sobre o quê? Você vai lembrar, dois elementos, Adão e Eva, criação deles. Ok? Capítulo 4, 4 pessoas, Adão, Eva, Caim e Abel. Abel morre, vem a descendência então de Caim. Ok? Vamos prosseguir. 11, olha, esse 11 aqui, até o Halber vai pegar assim da primeira vez. Por quê? Você lembra de 1 em 1 torres gêmeas. Você imagina as torres gêmeas. E aí a única torre que tem ali em Gênesis é a Torre de Babel, amigo. Não tem outra saída. Capítulo 11, Torre de Babel. Não precisa descrever a divisão de línguas. O que você pode acrescentar aí é a descendência de Sem. Sem está substituindo Abel, o filho de Deus. Vai então dar uma geração voltada de pessoas tementes a Deus, voltada a Deus. Capítulo 11, Torre de Babel. Vamos para o 12? Olha que bonitinho. Capítulo 12, você vai imaginar o 2 como um cajado ou uma bengala. O que isso significa? Quando a pessoa tem uma bengala, ele vai fazer uma caminhada. Ninguém usa uma bengala para ficar deitado. Então, capítulo 12, alguém está fazendo uma caminhada, alguém vai caminhar. Quem? Abrão. Deus chega para ele e fala, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te enviar. Aí você pode dizer, pô, mas Noé não precisa, ou Abraão não precisa de bengala, ele tem 65 anos, mas é só para ilustrar. E ao mesmo tempo que eu estou fazendo essa ilustração, você já mentalizou que quando Abrão saiu da sua terra, ele tinha 65 anos. Matou a charada? Quer entrar mais um pouquinho no capítulo 12? Pensa o seguinte, na caminhada ele passou no Egito. No Egito, ele conheceu Faraó. Ele tinha medo de ser morto, falou para Sarai, olha o seguinte, você é muito bonita, somos irmãos, tá? Faraó, vendo Sarai bonita, mandou chamar para casar, para ficar com ela. Deus vem a Faraó e diz, olha Faraó, está errado isso, vou te castigar. Ele recebe chagas, toda o rei, e ele chama Abrão e diz, Abrão, alguma coisa está errada, ela é sua esposa, o que você fez comigo? Olha aqui a minha situação.
E Abrão, então, ora e ele é curado. Bem, mas aí um pouquinho do pente fino. O importante é, capítulo 12, sai da tua parentela e vá para a terra que eu te enviei. E aí ele deu uma passadinha no Egito. Capítulo 13. Bem, 13 vai lembrar de sexta-feira 13. Eu não estou aqui dizendo que a gente acredita nisso. Eu estou usando a nossa cultura para a gente inserir, né, uma figura que vai fortalecer a ideia do que acontece no capítulo 13. Toda vez que aparecer 3, você vai pensar sempre em coisa ruim, separação, morte, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui foi um azar que aconteceu com Abrão. Por quê? Abrão foi morar com Ló. E eles tinham muito gado, muitas ovelhas, e os pastores começaram a ter atrito entre eles. E aí deu dor de cabeça para Abrão. Abrão chama Ló e diz: Ló, não dá para continuar assim, vamos nos separar. Ló, escolhe para onde você quer ir. Ló escolhe as planícies, que vai se aproximando depois para Sodoma. E Abrão escolhe Canaã. Então, basicamente, o capítulo é esse. Briga entre os pastores, separação entre Abrão e Ló. Ok? Capítulo 11, você lembra? 11, 2 torres, isso, Babel. Capítulo 5 está relacionado ao 10, muito bem. Então, estamos indo bem. Quando a torre de Babel é destruída, tem uma genealogia ali, que vai substituir Abel, a descendência de Sem. Ok, continuando. Então, 13 está resolvido. 14, acontece uma briga de 4 reis contra 5 reis. Você poderia ficar só nisso. Mas tem mais coisa. Nesta guerra, o vencedor pega Ló e leva de refém. Avisam a Abrão, e Abrão pega os seus homens e vai ao encalço desses reis, guerreia contra eles, destrói e resgata Ló. Na volta ele encontra Melquisedeque, recebe a bênção de Melquisedeque, devolve os seus dízimos e vai para casa. Então, capítulo 14, briga dos 4 reis com os 5. Você vai lembrar, 14 tem o 4 e os 5, 4 e 1, 5. Faz a soma, fácil o seu cérebro captar essa imagem, ok? Veja que a gente está trabalhando com imagens que a gente está colocando em nossa galeria. 15. Quando uma menina faz 15 anos, na adolescência, ela se sente livre. A paixão começa a dominar o seu coração. E agora ela pode sair à noite, contemplar as estrelas e ali sonhar romanticamente. Ok? O que acontece aqui? Deus chega para Abrão e diz: Abrão, tua descendência será como as estrelas do céu. Ninguém vai poder contar. E Abrão acredita naquilo e Deus aceita aquilo como um ato de fé. E ele questiona um pouco: será que vai ser o filho do meu criado aqui, o Damasceno, Eliezer? Ele fala: não, vai sair de ti e da Sarai. E ele acreditou. Aquilo foi lhe imputado como justiça. No capítulo 15, ele acredita que a sua descendência será como a estrela do céu. Mas tem um porém, mais na frente Deus fala para ele: olha, mas essa descendência será levada para o cativeiro, ficará 400 anos em cativeiro. É uma coisa que ele não viu, não sabia como iria acontecer, mas aconteceu quando você lê a história bíblica. 16. Ismael. Olha aí o 6. Esse 6 aí você vai lembrar da encrenca de Sarai com Agar. A Sarai queria dar uma ajuda, olha a tendência humana, queria ajudar Deus. E aí ela pega Agar e oferece para Abrão para ter um filho, e nasce Ismael. Só que quando Agar fica grávida, ela começa a perturbar Sarai, tirar onda. Olha, eu estou grávida, você não está, eu tenho um filho, você não tem. Sarai se invoca. Sarai tinha um temperamento violento. Olha, zarpa, desaparece da minha casa. E ela foi embora. Deus encontra para dizer: Agar, volta e se humilha. Não perturba mais a Sarai. Se humilha e fica lá. E ela volta. Então Ismael, aqui no capítulo 16, nasce e Abrão tem 86 anos. Então, se relaciona ao 6, mais um detalhe de questão de idade. Ok?
Capítulo 11, Mole, Torre de Babel. Capítulo 13, Azar, briga dos pastores, separação. Capítulo 1, criação da terra, o bolo fatiado em 6. E a 7ª fatia, o sábado. Ok? Fácil, não é? Capítulo 10, a descendência do segundo homem mais importante, Noé. Então vamos continuar. 17, meu amigo, esse 17 é um capítulo trágico. Imagina o 7 como um cutelo, mas olha, um cutelo afiado. E agora esse cutelo vai agir na sensibilidade de Abrão com 99 anos, já pensou? É a circuncisão. Capítulo 17 vai descrever a circuncisão. E o pobrezinho do Ismael está com 13 anos, a idade de Azar, 13, e ele também entra no cutelo. Então ali e depois toda a casa de Abrão é circuncidada. Então capítulo 17, cutelo, circuncisão, o que acontece mais? O 7 é bênção. Então tem que ter uma bênção também. Deus troca agora o nome de Abrão para Abraão e Sarai para Sara. Interessante que nesse capítulo, Abraão ri da situação dele ser um pai de uma grande nação. A gente às vezes pensa só na Sarai que riu. Lá no capítulo 18 ela ri. Mas aqui, Abrão riu primeiro. Então ele era homem de fé, mas tinha momento de deslize, como eu e você. Tem dia que a gente está bem, confiante em Deus, mas tem momento que abate a aflição e a nossa fé diminui, tá bom? 18, então. Eu te falei que o 8, a gente vai sempre imaginar duas coisas, os 2 zeros. Então ali você vai pensar o quê? 2 anjos, olha lá a carinha deles. 2 anjos. Esses anjos vão aparecer a Abraão, agora é Abraão a partir daqui, diz: Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra, vou mandar fogo, vou sapecar. E Abraão diz: não, Senhor, o que é isso? Se tiver lá 100 justos, vai fazer isso? E ele: não, assim não. Ele começa então a negociar e fazer uma intercessão com Deus sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Ok? O 18 tem que estar relacionado ao 19, assim como o 5 está com o 10. Por quê? Porque esses mesmos anjos vão a Ló e falam: Ló, sai batido comigo, meu amigo. Pega a sua família e sai, porque a cidade vai ser destruída. E Ló, então, chama o pessoal: olha, vamos sair. A mulher não quer. Você vê, tem um 9 ali, ó. Mulher não quer, porque, não sei, talvez goste das coisas. Ela começa a sair com ele e depois ela é transformada em estátua de sal. Depois a história conta que Noé vai cultivar uva, um dia se embriaga, e as 2 filhas abusam do pai e elas ficam grávidas. Vai ter ali 2 filhos, 2 gerações, Amon, os amonitas, e Moabe, os moabitas. Mas aí é um pente fino no capítulo. O importante é, 19, o anjo aparece para Ló e diz: Ló, sai que eu vou destruir, Deus vai destruir a cidade. E acontece. Nesse capítulo 19, então é destruído Sodoma e Gomorra. Ok? Vamos lá, seguir. Capítulo 14, alguém lembra? 14. Isso, 4 reis guerreando contra 5. Levam Ló, Abrão resgata, encontra Melquisedeque. Capítulo 4. 4 elementos. Adão, Eva, Caim e Abel. Acontece o homicídio e vem a descendência de Sem. 1 e 2 não precisa lembrar, que você já aprendeu. O 3, 3 elementos com a serpente, tentação, queda do homem. Ok? Beleza? 12, lembra do cajado do 12? Sai da tua terra, da tua parentela. 16, Isaac nasce, porque Sara dá um jeito, Sarai dá um jeito, tendência humana. E aí acontece, com 86 anos, Abrão tendo o garotão. Vamos lá, então. 20. Olha, quem é da antiga lembra desse seriado. Hoje tem milhões de seriados que tem a Netflix, mas nessa época tinham poucos seriados na TV, talvez, eu não lembro que ano era isso aí, mas tinha o Casal 20. O Casal 20 era perfeito. Ele se conhecia.
com o olhar, já sabia o que o outro pensava e tal, é igual lá em casa. Eu olho para minha esposa, já sei o que é que ela quer. Só que no capítulo 20, esse casal perfeito, não é tão perfeito. É Abraão e Sara. Eles chegam na cidade de Gerar. Olha, você pode lembrar da cidade pegando o 0 do 20 e transformando no G. Gerar. Lá tem Abimeleque. Mais uma vez, Abraão fala para Sara: Sara, você é aquela mulher linda, né? Você é aquela coisa fantástica. Os caras vão querer me matar. Então, somos irmãos de novo. Combinado? Combinado. Você quer assim, né, Abraão? Aí entra na cidade, Abimeleque bate o olho, é minha. Vem Deus de novo, diz: Abimeleque, está errada a coisa, devolve. Ele chama Abraão, pede desculpa. Toda a casa de Abimeleque fica estéril, as mulheres. Mais uma vez, Abraão ora ao Senhor e o Senhor cura Abimeleque. Você vê, o homem de fé, mas sempre tropeçando, porque é natural do ser humano. Você pode ser um homem ou uma mulher de fé, mas isso não vai dizer que você não vai cair, não vai precisar sempre de se restaurar. Capítulo 21, você tem o 20, o casal 20, mais um. Quem é esse um agora? O Isaac. Nasce agora o Isaquinho. Muito bem. Quantos anos tem Abraão nesse momento? 100 anos. Tu vai pegar o 100, olha que matemática. Você pega o 100, esses dois aí você vai transformar em 0, vai colocar 2 zeros na frente, faça o que você quiser, mas tu vai entender que aqui Abraão tem 100 anos, ok? Agora tem um problema também aí. Você sabe que a Sara não era fácil. Agora que ela está grávida, estava grávida de Isaac, ela fala para Agar e para Ismael: ó, vaza, a casa é minha agora, não preciso de vocês. E ela fica desesperada. E ela teve que ir embora. Ela foi embora, mas Deus depois consola ela e fala para Abraão: olha, esse menino vai ser também vai ter uma grande descendência, vai ser pai de uma grande multidão. E por incrível que pareça, o Ismael teve 12 filhos. Então seriam as 12 tribos paralelas. Depois vem os filhos de Jacó, né? A partir de Isaac, vem as 12 tribos oficiais. 21 está acertado, vamos para o 22? Esse 22 é um outro, que até o Halber de novo vai acertar. Por quê? Porque tem 2 moletinhas, dois cajados. Então tem 2 pessoas caminhando agora. Quem? Abraão e Isaac vai fazer uma caminhada, vai subir a montanha. Mas Isaac não precisa de muleta, é só para ilustrar. Então os 2 vão subir a montanha e lá em cima vai acontecer o sacrifício, ok? Eu não sei se você já parou para pensar, por que lá, quando Abraão estava para sacrificar Isaac, apareceu um carneiro preso e não um cordeiro, já que o cordeiro é a melhor figura para representar a Cristo. Isso é uma teoria minha agora. Quando eu era pequeno e morava lá na fazenda Mucambo, meu pai criava ovelhas, teve uma época que ele criou, e a gente via a diferença. O cordeiro, normalmente é aquele pequeno, ele não tem chifre, mas o carneiro, o reprodutor, o dono do pedaço, ele é grande e tem chifres, e os chifres são enrolados, são grandes e curvos. Então, com facilidade, ele se prende entre as ramas. Talvez por isso que Deus mandou um carneiro para ser preso ali nos arbustos. Mas isso é uma teoria minha, tá? A Bíblia não fala nada disso. Seguindo, então, capítulo 22, sacrifício. Abraão e Isaac sobre a montanha. 23 ao 3, segundo azar da vida de Abraão, a Sarinha, tão querida, morreu. 23, relacione a morte de Sara. Muito triste. Que azar. A mulher parceira, mentia junto, estava junto, acreditava junto, desacreditava junto, estava sempre com ele. Azar, coitado. Bem, capítulo 24. Aí você vai fazer agora aí uma ginástica para você entender o 24. Na realidade, é o casamento de Isaac com Rebeca. Então, imagine aí 12, 2 dúzias fazendo 24, unido no 24, casamento. Eu não sei, você pode pensar em outra coisa, mas o que me veio na cabeça foi isso aí. 12,
casal, duas pessoas, vai formar uma só carne, que é o 24. Esse é um capítulo muito longo, porque Abraão chama o seu servo, manda ele fazer um voto e diz, olha, vai em tal lugar, procura uma menina assim da minha família e traz para meu filho. E aí ele vai, tem todo um encontro com a Rebeca, depois ela vem, e quando ela está chegando perto, ela avista um rapaz bonito de longe, desce do camelo, pergunta quem é, e o servo diz, aquele é meu senhor, é o teu futuro esposo, é a tua metade. E ela então coloca o véu, e eu imagino aquele encontro nas campinas, os dois correndo para se encontrar. Isso não está na Bíblia, é apenas uma maneira de você fixar que o 24 há um grande encontro de duas pessoas que vão se amar para o resto da vida. Ok? Bem, eu acho que hoje nós vamos ficar até esse capítulo 24. Por quê? Tem um propósito. Na próxima aula você vai entender por que a gente tem que parar no capítulo 24. Bem, vamos fazer então agora uma recapitulação, só para fazer um teste com vocês. Aí em casa, eu vou falar e vocês aí que estão aqui, se tiver 2 ou 3 pessoas, vê quem fala mais rápido, tá bom? Você vai falar só a manchete. Por exemplo, se eu vou falar capítulo 11, você vai falar Torre de Babel, ok? Combinado? Então vamos lá. Capítulo 4. Muito bem, já matou aí. Caim e Abel. Capítulo 15. A menina apaixonada que olha para as estrelas. Muito bem. Vamos outro aí. Capítulo 20. Casal 20. Mentem. Abraão e Sara. Capítulo 17. Capítulo penoso. Circuncisão, troca de nomes. Capítulo difícil aqui, 10. E isso, 10 você vai relacionar com 5, que são 2 genealogias. Olha aí como é fácil. Bem, meu amigo, então você que não acreditava que ia memorizar Gênesis, pronto, você conseguiu, até o capítulo 24. Conseguiu. Castelão, mas eu não pensava que era assim, eu pensava que eu ia ali, capítulo 21, verso 1, eu ia aprender ali tudo que está escrito, verso 2. Não, meu amigo, não é assim, porque o nosso cérebro não guarda letras, ele guarda imagens, cenas. Se você vai ler qualquer parte da Bíblia, quem está ouvindo você não está pensando na letra, ele está formando a imagem daquela história que você conta, e essa imagem ele arquiva na sua galeria de imagens. Esse é o segredo, tá bom? Bem, só quero agora falar o seguinte, durante essa semana, você vai passar a semana trabalhando isso aí, ok? Aqui no final, na descrição do vídeo, vai estar 2 links em PDF, um é um texto, onde vai estar descrito em uma linha só, o capítulo, o que acontece no capítulo, e uma dica para você lembrar do capítulo. Você pode dar o papel para alguém, e a pessoa vai perguntando de maneira salteada, e você vai respondendo, ela vai conferindo. Tem também um outro PDF com essas imagens. Se você quiser pôr no celular também, vai olhando as imagens e vai descrevendo o que acontece ali, tá? Agora eu vou lhe pedir uma coisa. Não faz como eu fiz. Isso entrou tanto na minha cabeça que quando eu estava dirigindo, que eu vi uma placa de carro, meu amigo, eu pegava a dezena, eu pegava a unidade e começava a pensar. O carro era 8425, eu falei, 8. 8, o dilúvio baixou as águas. O 25 a gente não chegou lá ainda. O 2 era Adão e Eva. Eu fiquei assim, isso tomou conta de mim. E eu fiquei assustado. Eu olhava para o relógio, 11 horas e 15 minutos. Eu pensava, 11, Torre de Babel, 15. Olha as estrelas do céu. Fiquei assim, não fique assim não. Eu sentava para tomar café, estava lá a caixa de leite ali, eu olhava os números da CNPJ e começava a formar dezena. Não faça isso, não precisa chegar a esse extremo, combinado? Vá devagar. Se você tiver dúvida do capítulo, é interessante você ler, porque você vai acumular mais detalhes dos capítulos. Ok? Então essa é a lição da semana. Na próxima semana a gente vai então partir do capítulo 25, mas aí você já tem que estar
10 até o 24 tem que estar sabendo tudo, combinado? Vamos praticar em casa. Se quiser depois deixar comentários aí, olha, já memorizei, mudei de imagem, por exemplo, você chegou lá no 15, não, eu prefiro outra imagem que vai me fazer lembrar melhor. Troque a imagem, pense em outra coisa, você pode fazer qualquer mudança, desde que você tenha na sua cabeça. A imagem vai me lembrar do conteúdo do texto, vai me lembrar da escrita, vai me lembrar do conteúdo da história. Isso que é importante, ok? Então, que Deus te abençoe e que você possa ter uma boa semana e vá estudar, vá trabalhar. Isso vai te enriquecer, vai ajudar outras pessoas e você vai ser feliz, eu acredito. Um beijo no seu coração. Tchau.